Meus irmãos, graças a Deus, muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Continuamos nas nossas exposições sobre o Evangelho. Vou pedir para quem está com a Bíblia aberta, quem ficou em Salmos, só avançar um pouquinho para Isaías. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos ler do 1 até o 8, mas depois a gente vai ler o resto do capítulo. Assim diz a palavra do Senhor pelo profeta Isaías na visão que ele teve. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Senhor, a ti honra e a glória. Tu és santo, santo e santo. Que possamos, pela tua palavra, pela nossa pequenez, pela tua grandeza, por Cristo Jesus nosso Senhor, contemplar um lampejo que seja dessa santidade nesta noite. Em Cristo. Amém. Santidade, santo. A gente pensa em santo, o mais comum a vir na nossa mente é algo muito puro, algo imaculado, algo limpo, algo sem mácula. E realmente a palavra carrega esse sentido. Só que até um pouco mais do que isso, nós vemos o sentido de santidade como algo separado, algo para além do uso comum, algo que nos deixa atônitos, algo que nos deixa sem reação. Dá para pensar, por exemplo, em Moisés diante da sarça ardente. Moisés viu uma sarça pegando fogo. Essa sarça falou com ele, era o Senhor ali naquela sarça. E o que ela falou? O que Deus disse? Moisés, tira as sandálias dos seus pés. É como se falasse: você é terreno, Moisés, você é do pó. Aquilo que você está diante da presença não é terreno, é algo separado, é algo diferente. Será que vocês já estiveram diante de Deus, já tiveram alguma experiência com o santo, com o sagrado dessa forma? Algo que te deixa sem reação, algo que te deixa com medo. Pode ser algo simples, como foi para Elias, que ouviu o Senhor no meio de uma brisa. Pode ser algo mais complicado, como Jó, que ouviu no meio de um furacão, como Moisés na sarça ardente. Talvez em uma música, talvez em uma pregação, talvez numa leitura da Bíblia, talvez num dia que você tomou Santa Ceia, você diante de algo que você não entendia e vendo o tamanho de Deus. Filmes de terror até exploram isso, como o ser humano fica diante de algo que ele não entende, de algo muito grande para ele conseguir processar. E foi mais ou menos, eu imagino pelo menos, uma situação meio que de filme de terror, no caso dos discípulos no barco com Jesus diante da tempestade. Eles estavam morrendo de medo da tempestade, e aí o mestre deles que estava do lado fala uma palavra e a tempestade para, e eles ficam com mais medo ainda, porque como assim a pessoa que está do nosso lado? Quem é esse homem? Que tipo de homem é esse? Só se esse homem não for apenas um homem.
É esse tipo de santidade que a gente vê na leitura que a gente fez em Isaías, e é disso que a gente vai falar hoje. Estamos falando sobre o Evangelho e vamos falar como a santidade de Deus mostra a nossa miséria, mas é também a esperança de transformação. Então, a santidade de Deus mostra a nossa miséria, mostra quem somos, mostra como somos do pó, mas também a esperança de renovação, de transformação, de mudança. E aqui Isaías começa, no ano em que o rei Uzias morreu. Ele é o único que fala desse jeito. Geralmente os profetas não falam assim. Os profetas falam, fui chamado, no 30º ano do reinado de tal rei. Não, fui chamado no 2º ano do rei tal. Ele não fala assim, ele fala quando Uzias morreu. Uzias tinha sido um rei bom, que promoveu várias reformas em Israel, até que não foi mais. Até que quis ir além do cargo dele como rei, e por conta disso, pegou lepra. Isaías, quando associa aqui o estado que ele estava, o momento que ele estava, com a morte de Uzias, com a gente lendo tudo que está acontecendo em Isaías e o que vai acontecer, parece que ele quer marcar o povo de Deus com aquela morte e miséria de Uzias. Está num momento de crise espiritual na nação de Israel. Diante dessa crise, Isaías vai para o templo e lá Deus se mostra para ele. Ele vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E você vê que descreve a aba das vestes do Senhor, descreve o trono, descreve os serafins, descreve a fumaça, mas não descreve o próprio Deus, não descreve o que ele viu. É como se fosse algo muito complicado, algo que a mente dele não conseguisse ver. E beleza, primeira coisa, a aba da veste enche o templo. Opa, obrigado. Pode deixar. Se a gente procurar no Google, joga lá depois no Google Imagens, Coroação Rainha Elizabeth II. Já faz um tempinho, né? A gente vai ver lá numa foto em preto e branco, ela bem nova, com um vestido enorme, e 6 mulheres carregando o vestido dela, vestido grande mesmo. Por quê? No sentido real, no sentido de rei, o tamanho da veste indicava a pompa, o poder daquele rei. E as vestes do Senhor no trono alto e exaltado dele enchiam o templo. Acima dele, acima do Senhor, estavam serafins com 6 asas. E olha que interessante, é muito legal ver animais em lugares extremos da terra, ver, pássaros no alto de montanhas muito altas, muito frias. Eles são totalmente feitos para aquele ambiente. Se você tirar eles de lá, colocar num lugar quente, eles não vão saber sobreviver. Pega um urso polar, coloca numa praia, ele não vai saber sobreviver. Ele foi feito para viver. Você pega um peixe de água doce e coloca em água salgada. Eles foram feitos para o ambiente que eles estão. Deus cria as suas criaturas, faz as suas criaturas pronta para o ambiente que eles devem estar. E Deus fez esses serafins de uma forma muito interessante, com 6 asas, 2 para voar, 2 para cobrirem o rosto, 2 para cobrirem os pés. E lembrem-se, os anjos, diferentes de nós, os anjos que não são os anjos caídos, que não são os demônios, que permaneceram como anjos, eles não têm pecado, eles não são como nós. Nós temos pecado, nós temos a natureza caída, nós estamos à espera da nossa redenção em Cristo Jesus para nos livrarmos desse pecado que é em nós. Os anjos não. E mesmo sem pecado, eles não conseguem olhar para a glória de Deus assentado no trono. Tem que cobrir o rosto. Cobrem os pés, que tem algumas interpretações diferentes, mas uma que eu gostei, que eu achei que é condizente com o texto bíblico, é que assim como Moisés teve que tirar a sandália dos pés, era para indicar que eles eram criaturas, foram criadas, e não senhores, não criadores. Então esses serafins estão ao redor do trono de Deus, e o que eles falam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías escreveu isso aqui, quando Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, quando foi escrito o Antigo Testamento, eles não tinham caps lock, eles não tinham negrito, não dava para eles, não era da cultura deles sublinhar muito uma palavra para dar
ênfase naquilo. Então o que acontecia? Acontecia repetição. Você vai ver o poço de Jacó, lá em Gênesis 14, se eu não me engano, não está assim na nossa tradução, mas como foi escrito, é que era um poço-poço. Por que um poço-poço? Porque era um poço profundo. Algumas vezes que a gente vai ler ouro puro, até Isaías depois fala de ouro puro, está escrito lá, ouro. Por quê? Para dar esse destaque. E eu li no livro, eu queria confirmar, mas fica a informação do livro, depois a gente pode correr atrás para confirmar. Que a única vez na Bíblia que é usado esse superlativo, que é usado esse caps lock grandão, esse caps lock, sublinha e ponto de exclamação, é aqui, para descrever Deus como santo, santo e santo. E nós não vemos Deus ser descrito como amor, amor, amor. Deus é amor, mas não é falado na Bíblia que Ele é amor, amor, amor. Não é falado na Bíblia que Ele é irado, irado, irado. Ainda mais que Ele seja um Deus que se ira. Que Ele é justiça, justiça, justiça. Ainda mais que Ele seja criatura, que Ele seja o ser mais justo de todo mundo, de toda a criação. Mas fala que Ele é santo, santo, santo. E diante da presença dEle, os batentes, as portas do templo de Jerusalém tremem. Até criaturas inanimadas, até coisas inanimadas tremem diante do Senhor. O que Isaías podia ser? Como poderia ser a reação de Isaías diante disso? O que ele faria? O que a gente faria? Com os pecados que você cometeu hoje, que eu cometi hoje? Com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente negligencia? Como ficaríamos diante do Senhor? Chuto que do mesmo jeito que Ele. Ai de mim, estou perdido. A gente falou, acho que 3 semanas atrás, acho que 2, que eu falei do Salmo 1 e 2, que fala, bem-aventurados os que tal. E a gente vê isso em Jesus, né, das bem-aventuranças. Então, felizes, benditos, abençoados. Então, na Bíblia, quando algo começa com bem-aventurado, bendito, feliz, é uma palavra de bênção. Que aquilo seja abençoado, isso é abençoado, isso é grande. E tem o contrário. Jesus, em Mateus 23, fala contra os fariseus. Ele fala, ai de vós, fariseus, hipócritas, porque vocês fazem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ai de vós. E nos profetas muitas vezes é usado assim, ai de vós. É o contrário do bem-aventurado, é uma palavra de maldição. É como se Isaías, diante daquela grandeza da visão que ele estava tendo, falasse, maldito seja eu, estou desfeito, estou acabado, estou perdido, estou morto, porque eu tenho lábios impuros, estou no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. A santidade de Deus é uma coisa muito focada no Antigo Testamento, porque vejam bem, as leis do Antigo Testamento têm vários propósitos. Algumas é de um propósito mais higiênico, algumas de um propósito religioso, algumas são mais de um propósito, né? Junta muita coisa. E tinha 3 coisas, várias coisas, mas tinha 3 coisas que eu vou falar hoje, vou usar de exemplo, que quem fizesse ou quem tocasse seria considerado impuro, indigno de estar diante do povo de Deus, de estar diante de Deus dentro do templo. Aqueles que tocassem em cadáveres, homens ou mulheres com fluxo nos seus corpos, nos seus órgãos genitais, e leprosos, aqueles com doença de pele, como a lepra, como outras doenças. Então a gente fica até triste, fala, nossa, era pesado. Isso era por um motivo de higiene, por conta dos padrões de higiene que eles tinham, eram diferentes, eles não tinham álcool em gel, por exemplo. Então era pelos padrões de higiene da questão toda. Existia quarentena na Bíblia, né? Viu alguém com lepra, fica afastado tantos dias, tal. E também era para mostrar um pouco da santidade de Deus, carregava um sentido religioso nisso, mostrava, vocês são diferentes de Deus, vocês passam por coisas que Deus não passa, vocês passam por coisas que não pode estar diante de Deus, por causa do nosso pecado. E é isso que Isaías se depara aqui, se depara com como ele é pecaminoso, como ele é impuro. E o que acontece?
Ele se sente desesperado, ele se sente pequeno. E um dos serafins pega uma brasa do próprio altar, ou seja, da própria santidade de Deus, do próprio altar, do próprio trono dele. Isso está no verso 6. Trouxe uma brasa viva do altar, com uma tenaz. Tenaz é aquele negócio que ferreiro usa para tirar coisa quente, sabe? Então o serafim não conseguia encostar naquilo, de tão quente que estava. Ele pega com uma tenaz, leva até Isaías e encosta nos lábios dele. E ok, era uma visão, mas com a carga emocional das coisas que estavam acontecendo, eu imagino Isaías sentindo isso, sentindo os lábios dele, sentindo o cheiro de carne queimada dos lábios dele. Teve uma experiência de trauma, de força com Deus, e isso purificou. Quem que pode salvar criaturas tão pequenas como nós? Quem que pode lidar com o nosso pecado? O que pode acontecer com a gente diante de Deus, se não o próprio Deus salvar? A iniciativa aqui foi de Deus, foi do mensageiro de Deus, levando um pouco daquilo de Deus para o próprio Isaías. E o que acontece? Veja, verso 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Sabe, a gente vê em Ezequiel uma visão. O que é a glória de Deus? Santidade é aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é separado, Deus é puro, Deus é tremendo nesse sentido. O que é glória? Glória é essa santidade demonstrada. Então, digamos, vamos pegar o sol. A santidade de Deus seria o calor que há no próprio sol, o que há no sol, e a glória dele seria os raios que chegam até nós. Então é a demonstração da santidade de Deus, a demonstração daquilo que Deus é. Gente, eu entrei no modo pregação aqui, mas vocês podem levantar a mão para perguntar, tá? Calvino fala assim, nas Institutas: a gente sem Deus, a gente sem saber quem Deus é, a gente só olhando aqui, é como se a gente estivesse num lugar com a luz desligada. Se desligar a luz daqui e a gente olhar para a parede, a gente não vai saber o que é essa cor de baixo, esse bege, e o que é branco. Vai ser tudo igual. Então a gente não sabe o que é sujo e o que é limpo. A gente não sabe a diferença das cores. Então, sem olhar para Deus, sem ser afetado pela santidade, pela glória de Deus, eu até posso olhar para o Rafa e falar: nossa, ok, o Rafa é melhor que eu nisso, mas eu também sou melhor que ele nisso, naquilo. Acho que comparado com ele eu não sou tão ruim não. Quando a luz acende e eu consigo ver as coisas como elas são, quando a glória de Deus nos mostra, aí eu me comparo com Deus, e aí não tem como fugir. Eu vejo como Isaías quem eu sou de verdade. O sol, né? A gente não consegue fitar os olhos no sol, né? É uma luta desleal, vamos dizer assim. Você não consegue fixar. Quando a gente consegue olhar no seu formato, você atravessa ou de um filme bem potente em carro, né? Ou de um instrumento específico. Não consegue olhar diretamente. Não consegue olhar diretamente. Precisa de alguma coisa. De alguma coisa, né? Então a glória de Deus se manifesta. Para isso nós precisamos de Cristo, né? E Jesus vai falar isso no Testamento. Isaías viu o meu dia, viu a minha glória. Abraão viu o meu dia. Isaías viu a minha glória. Então é muito interessante. Sobre o altar, aí nós estamos assim, temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um altar maior. E é uma promessa então da demonstração dessa glória pelo mundo. A gente vê em Ezequiel o templo, o centro da santidade de Deus, onde a santidade de Deus era demonstrada diante dos homens, e um rio fluindo dele por toda a terra. A glória de Deus fluindo por toda a terra.
Aí vai lá na frente, nós vemos Jesus Cristo. Jesus Cristo vindo ao mundo. E ele encosta em leprosos, ele encosta na mulher de fluxo de sangue, e ele encosta em mortos. E pela lei, o que era para acontecer? A impureza deles passar para Jesus. E o que acontece? Ao invés da impureza deles passar para Jesus, a santidade e pureza de Jesus passa para eles. Cristo Jesus se fez humano como nós. Cristo Jesus, olha que interessante, gente, isso bagunça a minha cabeça. Jesus Cristo sempre existiu junto com o Pai, desde o começo. Ele é o Verbo, ele estava com Deus, ele era com Deus, ele era Deus. E aí Jesus, beleza, natureza divina, se fez homem, natureza humana. E aí ele viveu aqui tudo, estava num corpo, não tinha pecado, mas estava num corpo que sofria os efeitos do pecado. Então, por exemplo, Jesus, sei lá, não fala na Bíblia, mas muito provavelmente ficou doente pela vida dele, por exemplo. A própria dor. Ele sentiu dor como uma experiência humana, que é o fruto do pecado, né? Aí morreu, ressuscitou com o corpo glorificado e subiu aos céus. Ele não deixou de ser humano. Na glória nós vamos ver Jesus Cristo no mesmo corpo que ele veio para cá e que ressuscitou da tumba. Um corpo glorificado. Cristo Jesus se fez humano e permaneceu humano, porque apenas sendo humano ele poderia vir, tocar, nos redimir, levar os nossos pecados. Assim como aconteceu aqui com Isaías, Deus veio e fez e passou um pouco dele para nós, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habitando em nós. Agora nós fazemos parte, nós temos participação daquilo que Deus é por causa de Cristo Jesus. E o que acontece? A quem enviarei? Quem irá agir por nós? Agora ele ouve Deus. Antes ele não estava ouvindo Deus. Antes ele ouvia só os serafins. Agora ele ouve Deus. E Deus, assim como o serafim foi até ele, quer alguém que vá e proclame quem ele é. E aí ele foi e todo mundo se converteu. Vamos ler. Verso 9. Ele disse: vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos. Feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Deu ruim. A pregação dele não seria efetiva. Como ele falou, ele está no meio de um povo de lábios impuros. Deus levantou ele para proclamar a verdade, e a verdade não seria ouvida, não seria entendida, seria resistida. Então perguntei, verso 11: até quando, Senhor? Até quando que eu devo fazer isso? Até quando Israel ficará com os ouvidos fechados? Até quando que eles não se converterão? Até quando que essa miséria continuará? Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Então vai continuar até a situação política, até a situação socioeconômica, até tudo aquilo piorar muito, que é o que aconteceu no cativeiro da Babilônia. Então vai piorar, então ninguém vai te ouvir e as coisas vão piorar. Por quê? Porque esse povo é impuro, porque esse povo é pecador, porque esse povo é pequeno. E o finalzinho: mas os mas da Bíblia são lindos, né? Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu túmulo. Então a árvore de Israel vai cair, mas terá uma santa semente que vai brotar. Assim, Isaías, como o serafim foi até você, te purificou, com dor, o meu povo será redimido. Com dor, Cristo Jesus nos redimiu. E a gente agora vive com dor,
Olha, ó que interessante. Em um sentido, Jesus nos livrou da cruz, nos livrou da ira de Deus que caiu sobre ele, nos livrou disso. Em outro sentido, ele passar pela cruz é para que a gente possa passar pela cruz também, porque ele fala para a gente carregar a nossa cruz e o seguir. Então, num certo sentido, ele nos livrou da cruz, nos livrou da maldição, nos livrou do pecado, nos livrou da nossa culpa. Em outro sentido, ele fala: agora vocês podem vir e morrer. Estando mortos, vocês viverão, porque vocês estão em Deus. E assim a nossa vida, a gente proclama, a gente cresce, a igreja triunfa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e ao mesmo tempo a gente morre. Deus opera em nós vida e opera em nós morte. A santidade de Deus mostra a nossa miséria e a certeza da esperança. Assim como foi com Isaías, a gente vai e proclama o Evangelho, às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso, mas com a certeza de que a esperança está lá, de que a santa semente está lá, está crescendo como a semente de mostarda, está crescendo e está se tornando e se tornará uma grande árvore. Assim é o reino de Deus entre nós. E é isso que eu tinha para falar. Só para ter o que você vai falar que é interessante, o Rafa comentou do fim de Isaías, segundo a tradição judaica, e até tem uma citação em Hebreus que caminha mais ou menos para isso. Isaías foi cerrado ao meio, foi colocado numa árvore, num tronco, que interessante falar aqui do tronco, do tronco derrubado, e foi cerrado ao meio, né? Morto assim como a maioria dos discípulos, né? Tiago jogado do alto de um edifício até ter as pernas quebradas, depois apedrejado. João colocado em óleo fervente, depois sobreviveu, depois ficado em isolamento. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo cortado a cabeça. Assim vai. Dura. É um livro bem pesado. Um coração duro que já é dito no seu próprio chamado, não ouvir, mas não vão ouvir, não vão entender, vão ficar cegos, ouvindo a mensagem. Consolar e não pouco, mas eu vou entrar com Isaías é maravilhoso esse equilíbrio dele entre mostrar a destruição causada em consequência do pecado do povo e a esperança que vem, a consolação que vem. Então, é uma coisa, não tornar graça comum, né? Tipo, nós estamos perdoados, nós estamos em Cristo Jesus. Cristo veio e nos mostrou a Deus. E nós somos perdoados diante dele. E isso não pode ficar comum para a gente. Tem que ser com temor, né? Diante dele. E é muito, muito fácil para a gente. Beleza, não, é Cristo, cruz, ok. Né? A gente, lógico que ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar, nossa, não, nas ações. Mais algum comentário, alguma pergunta? Do Chan Anderson. Gente, glória a Deus. Então, era disso, é como o Evangelho, né? Como Cristo Jesus nos mostra a santidade de Deus, mostrando a nossa miséria e mostrando a esperança. Que isso nos motive a pregar o Evangelho, nos motive a nos santificar e nos motive a proclamar a verdade.